Pro Galo não, hein? Antes vamos pro Cruzeiro, que vai pra última rodada de olho na Liberta, precisa vencer o Juventude no domingo e ainda contar com o tropeço do Bahia contra o já rebaixado Atlético Goianiense. Rodrigo Rocha, eu vou chamar ele pra conversa, porque ele já tá lá na Toca da Raposa. Conta aí pra gente como é que tá a preparação do Cruzeiro. Diniz pressionado, né, Rodrigo? Globo Esporte, pode ser o último jogo do Fernando Diniz no comando do Cruzeiro. O time treinou agora pela manhã na Toca da Raposa. 2 jogadores acabaram de sair. Treina de novo amanhã pela manhã e à tarde viaja para Caxias do Sul para essa partida contra o Juventude. Para esse jogo, o time vai ter o retorno do Lucas Romero. Cumpriu suspensão contra o Palmeiras e volta ao time. O Álvaro Barreal também cumpriu suspensão, poderia voltar, mas tem um quadro de pubalgia e por isso será desfalque. Contra o Palmeiras, foram 5 jogadores que desfalcaram o time por lesões ou problemas de saúde. Deles, o único que pode voltar é o Matheus Vital. Ele estava com um quadro de amidalite e deve ficar à disposição para o Fernando Diniz nessa partida de domingo a conferir. O técnico do Cruzeiro tem contrato até o final de 2025, mas a diretoria vai reavaliar o trabalho dele após o jogo, após a partida contra o Juventude. Por enquanto, são 14 partidas do Diniz à frente do Cruzeiro com apenas 2 vitórias. E ele precisa vencer se quiser conquistar essa vaga na Libertadores. A princípio, a classificação ou não para a Libertadores não interfere na permanência do Diniz, mas interfere muito no sentimento do torcedor que está bem decepcionado. A meta. Para ser protagonista tem que disputar os principais campeonatos. O obstáculo. Termina o jogo em Belo Horizonte. O Palmeiras de virada vence o Cruzeiro por 2-1. É difícil falar para o torcedor. O torcedor deve estar frustrado, chateado, raivoso e tem toda a razão disso. Pelo acumulado de coisas que vem acontecendo e principalmente pela carência de resultado. O Cruzeiro tem apenas 2 vitórias nas últimas 15 partidas que disputou. Nada. Sequência que derrubou o time na Sul-Americana. Perdi algumas finais, essa doeu mais. E na tabela do Brasileirão. É difícil, é complicado. É um momento ruim, muito duro pra gente. Em um ano de promessas otimistas da nova gestão, fica a frustração. Até que eu esperava mais, entendeu? Com a gestão do Pedrinho, mas infelizmente... Tá osso, tá cabuloso. O Cruzeiro tá numa onda de azar aí. Tá triste. Você queria que o Cruzeiro ganhasse mais? Ficar passando por essa situação que ele tá passando aí, não tem como não, você tá doido? O homem tem que ajudar nós aí no ano que vem, hein? Falta só uma rodada para acabar o Campeonato Brasileiro. São 9 possíveis combinações de resultados. Em apenas 2 delas, o Cruzeiro se classifica para a Libertadores do ano que vem. Enquanto tiver um fôlego de esperança, nós estaremos torcendo. Sinceramente, já era. Eu já esperava. Eu vou ser sincero pro meu Cruzeiro, que eu sou cruzeirense mesmo, mas do jeito que tá aí... Com esse time aí não dá certo, não. A gente tem que ser seguidor fiel, sabe? Quem é torcedor fiel. E eu sou. Tem os momentos baixos e as alegrias. Se ele ganhar, vai ajudar demais. Libertadores e Cruzeiro, nesse momento, parecem distantes. Mas no cenário que terminam juntos, podem salvar o ano do torcedor. Salva. Se classificar tá demais, hein? Seria um alívio. Só na fé. Acender uma velhinha, quem sabe, né? Tchau, gente. Eu vou passar lá na Globo. Vai passar na Globo sim aí, ó. Já passou. Domingo, última rodada e algumas situações importantes em jogo na parte de cima da tabela e também na parte de baixo. O Cruzeiro que enfrenta o Juventude, o jogo às 4 horas da tarde em Caxias do Sul. E o Juventude, ele não tem mais risco de rebaixamento, apenas do 14º para baixo. O Atlético Mineiro é o 14º e o Juventude, ele briga por vaga na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro enfrenta um adversário, vamos dizer, menos pressionado. O Cruzeiro precisando da vitória e de um tropeço do Bahia diante do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, vice-lanterna, já rebaixado há um tempo e enfrentando o Bahia também 4 horas da tarde em Salvador. É a única combinação de resultados que interessa para o Cruzeiro chegar à Copa Libertadores da América. Em jogo também, se o Cruzeiro não conseguir a vaga na Copa Libertadores, é importante que o Cruzeiro pelo menos termine
na 9ª colocação. E aí eu explico por quê. O 9º colocado no Campeonato Brasileiro, ele entra diretamente na 3ª fase da Copa do Brasil. E para isso, o Cruzeiro, ele dependeria de uma combinação de resultados se não vencer o Juventude. Porque o Vasco joga fora de casa com o Cuiabá. Se o Vasco vencer, vai a 50 pontos e iria a 14 vitórias. O Cruzeiro, se empatar com o Juventude, ele teria 50 pontos, mas 13 vitórias. Seria ultrapassado pela equipe do Vasco. E, além disso, se perder para o Juventude, o Vitória, que enfrenta o Flamengo, se vence o Flamengo fora de casa, ultrapassaria também o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro pode terminar em 8º, dependendo de uma combinação, e aí iria para a Copa Libertadores, ou terminar, na pior das hipóteses, em 11º lugar, e aí nem iria para a 3ª fase diretamente da Copa do Brasil. Então tem coisa em jogo ainda para o Cruzeiro. Vamos ver aí o que fará o Fernando Diniz, que muito provavelmente vai se despedir no domingo, depois do duelo diante da equipe do Juventude. O Fernando Diniz, que não conseguiu apresentar o trabalho aqui no Cruzeiro. Ele não terá, além dos jogadores machucados, Zé Ivaldo e Marlon, que receberam o 3º cartão amarelo na derrota para o Palmeiras. Kaique, a opção na lateral esquerda, Jonathan Jesus, a opção para a zaga, já que Vidalba, ele teve uma lesão muscular e não joga mais nesta temporada. Vamos aguardar aí o treinamento desta sexta e também o sábado, quando o Fernando Diniz vai definir a equipe que se despede do Brasileirão. E o Cruzeiro, claro, querendo aí um milagre, que é chegar à Copa Libertadores da América. Eu falei sobre a situação de Fernando Diniz, cada vez mais provável que o jogo de domingo seja o último. O Cruzeiro pensa já em um substituto para o técnico, em razão disso aí que eu falei. O trabalho não deu liga, não aconteceu, e o Cruzeiro vai partir mesmo para outro treinador em 2025. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!